A forma mais comum de se retificar a corrente alternada hoje em dia é utilizando uma ponte de diodos em formato de Wheatstone com 4 terminais ou uma ponte de diodos Schottky. Quer saber por que a ponte de diodos Schottky só apresenta apenas 3 terminais para retificar a corrente alternada? Segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre a ponte de diodos Schottky. Esta ponte de diodos que transforma a corrente alternada em corrente contínua pulsante precisando apenas de 3 terminais. Mas por que a ponte de diodos com formato em Wheatstone ela utiliza 4 terminais, enquanto uma ponte de diodo Schottky utiliza apenas 3. É justamente isso que a gente vai ver agora na sequência desse vídeo. Para poder entender o funcionamento da ponte de diodo Schottky, que é estudada no módulo 8 da Básica 2, é necessário a gente voltar para a Básica 1, módulo 6, onde nós estudamos transformadores. Então, a gente vai relembrar primeiramente um pequeno trecho da aula de transformadores para, na sequência desse vídeo, a gente colocar a relembrança das aulas de transformador aqui no nosso diodo Schottky, então na nossa ponte de diodo Schottky. Quando nós estudamos o módulo 6, que é o módulo transformador, nós aprendemos que existem vários tipos de transformador, só que eu vou falar exclusivamente de 2. Aqueles que no secundário possuem apenas 2 fios e no secundário aqueles que possuem 3 fios. Portanto, eu tenho transformadores onde o enrolamento secundário só contempla 2 fios na saída, e eu tenho transformadores onde o enrolamento secundário contempla 3 fios. O terceiro fio ele é chamado de center tap ou tomada central. E aí onde é que está exatamente o uso da ponte de diodos Schottky. Enquanto os outros transformadores que têm 2 fios na saída precisam de 4 diodos para retificar a corrente alternada, o transformador que tem 3 fios na saída secundária precisa apenas de 2 diodos para retificar essa corrente alternada. Eu vou reproduzir aqui na lousa um circuito onde a ponte de diodo Schottky ela vai estar retificando a corrente alternada, para que você entenda como é que ela com apenas 3 fios, com apenas 3 terminais, consegue retificar uma corrente alternada de um transformador que tem 3 fios na bobina secundária. Portanto, vem comigo que eu vou desenhar o circuito para poder você entender com mais profundidade. Pronto, agora nós temos um circuito onde é possível você entender o funcionamento da ponte de diodos Schottky. Vamos voltar um pouquinho, como eu falei agora há pouco, a relembrar o estudo do transformador que tem 3 fios no secundário, na bobina secundária. Perceba, vou entrar com a fase e o neutro no primário desse transformador, no enrolamento primário. Portanto, quando eu fechar SW1, eu estarei aplicando entre os terminais da bobina primária uma tensão de 220 volts. Portanto, a bobina primária vai ficar polarizada com 220 volts. É o que eu vou fazer agora. Circuito fechado. O que nós temos aqui? Nós temos agora uma corrente que flui promovida pela diferença de potencial aplicada
aos terminais extremos da bobina primária, não é verdade? Então vamos imaginar essa corrente fluindo pela bobina primária e nós temos agora essa corrente que é alternada, provocando na bobina exatamente um campo magnético que convulsiona. Lembra disso? Então tem um campo magnético que está convulsionando na bobina primária. Essa convulsão ela é promovida pela corrente alternada. Então eu vou representar essa convulsão como um campo magnético ao redor dessa bobina. E aí está ele, né? Um campo magnético que convulsiona, né? Nessa bobina. Muito bem. Outra coisa que a gente aprendeu lá no módulo 6 da básica 1 é que quando você atravessa uma corrente alternada em uma bobina, ela cria um campo magnético variável, que por consequência desse campo magnético ser variável, ela cria uma força contrária àquela que a produz, ou seja, ela cria uma F100, e é justamente a F100 que será induzida para o enrolamento secundário. Perceba, eu tenho um campo magnético aqui que varia, essa variação, segundo a lei de Lenz, ela sendo variável no tempo, ela produz uma força contra-eletromotriz, e essa força contra-eletromotriz, que é F100, ela vai ser induzida para o enrolamento secundário. Ok, então vamos induzir esse campo magnético para o secundário. Outra coisa também que você estudou lá nesse módulo 6 foi que você tem num transformador 3 relações, né? Então o transformador ele funciona através de 3 relações: relação de espira, relação de potência e relação de fase. Você tem que conhecer essas 3 relações para poder dizer que sabe analisar um transformador. Concorda comigo? Então, veja, a partir do momento que nós temos o campo magnético sendo induzido para o enrolamento secundário, a primeira relação que entra em questão é a relação de espiras. Por quê? Perceba que eu desenhei a bobina primária com mais enrolamento ou com mais espiras do que a bobina secundária. O que é que eu quero dizer com isso? Que a relação de espiras entre a bobina primária e a bobina secundária é de abaixar essa tensão. Portanto, esse transformador será um transformador abaixador de tensão. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu quero abaixar, através da relação de espiras do transformador, essa tensão que entra de 220 volts para 24 volts. Ok? Pronto. Então, imagine agora este campo magnético, ele sendo induzido para a bobina secundária com um valor de 24 volts alternados, porque ele está vindo alternado da bobina primária, e quando ele é induzido para a bobina secundária, ele também é induzido variando. Então, na entrada eu tenho 220 volts AC, bobina primária, e na saída eu terei 24 volts AC, bobina secundária. Olha o detalhe agora. Esse campo magnético, quando ele chega na bobina secundária, ele encontra essa bobina com uma tomada central, que é esta aqui, ó, que é justamente o center tap, ou simplesmente tap. Tá? Daqui para frente eu vou chamar só de tap. Tap é a tomada central, ou simplesmente o fio central da bobina, que é justamente esse aqui, ó. Eu tenho esse transformador com 3 fios no enrolamento secundário, e dá para você perceber que eu tenho 2 fios amarelos como sendo os extremos da bobina e o fio central como sendo o tap, ou seja, a tomada central. Então esse transformador
é um transformador que tem tomada central, ou center tap. Muito bem. Seguindo no nosso raciocínio, olha o tap. Agora, perceba o seguinte. Lá no módulo 3 da Básica 1, nós estudamos um assunto chamado Leis de Kirchhoff, onde nós aprendemos o seguinte. Tanto na primeira como na segunda lei, nós fizemos um estudo profundo, e principalmente na primeira lei de Kirchhoff, ele diz o seguinte, que quando duas correntes afluem para o mesmo nó, este nó, aonde as correntes estão afluindo, torna-se neutro. O tap, ele será o terra do circuito. Ele vai ser a referência tanto para o extremo da bobina secundária, extremo superior, como para o outro extremo, o inferior. Portanto, a referência dos extremos desse transformador, da bobina secundária desse transformador, será o tap. Ou seja, o tap será a referência 0 volt. E isso você aprendeu lá no módulo 6, como sendo consequência, aliás, você aprendeu no módulo 3, que é o módulo resistor, quando nós estudamos a primeira lei de Kirchhoff. Lembra disso? Então, perceba, o tap, ele vai ser 0 volt, ou seja, vai ser um ponto neutro, porque ele está de acordo com a primeira lei de Kirchhoff. Então, perceba o seguinte, neste caso aqui, eu tendo o tap como referência 0 volt, significa dizer que entre ele e o extremo dessa bobina, eu vou recolher um nível de tensão, e entre ele e o outro extremo dessa bobina, eu recolherei outro nível de tensão. Concorda? Então, o que nós temos ainda para relembrar? Temos o seguinte, que quando este campo magnético ele chega no secundário e encontra o tap, este campo magnético promove do tap para este enrolamento superior da bobina uma diferença de potencial, e deste tap para o enrolamento da bobina inferior outra diferença de potencial. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou desenhar aqui a senoide, para que você entenda pela senoide, para ficar mais fácil. Veja só. É sabido que quando o semiciclo positivo se apresenta neste ponto da bobina, o semiciclo negativo se apresenta neste outro ponto. Por quê? Por causa da segunda relação do transformador. A primeira é a relação de espiras. Aqui diz que esse transformador é abaixador de tensão. A segunda é a relação de fase. Perceba, quando o transformador tem o tap, ele tem duas relações de fase simultâneas. Perceba, se eu disser que o semiciclo positivo está neste momento, neste ponto da bobina primária, perceba que esta bobina secundária, essa parte da bobina secundária, ela está em fase com a bobina primária. Perceba, olha, quando o semiciclo positivo da bobina primária está posicionado neste ponto, note que lá na bobina secundária, a parte superior da bobina secundária encontra-se também em fase com a bobina primária. Em contrapartida, olhe para a parte de baixo. A bobina secundária inferior está fora de fase da bobina primária. Lembra disso? Esse é um assunto estudado lá no módulo 6 da Básica 1. Justamente relação de fase entre as bobinas de um transformador. Dessa forma, você consegue entender a ação da ponte de diodos que tem 3 terminais apenas. Perceba, neste caso aqui, voltando um pouquinho,
quando este campo magnético foi induzido, imaginemos que a polaridade seja exatamente essa, na bobina primária, semiciclo positivo na parte superior dela, semiciclo negativo na parte inferior dela. Veja que quando o semiciclo positivo estiver revolucionando aqui, ele estará presente ao mesmo tempo, tanto na parte superior da bobina secundária, como na parte inferior da bobina secundária. Só que esse semiciclo positivo estará em fase com a bobina da parte superior e fora de fase com a bobina da parte inferior. Entendeu isso? Ok. Bom, uma vez visto que quando o campo magnético é induzido e nós temos uma onda, um semiciclo positivo da onda em fase com D1 e o outro semiciclo da onda fora de fase com D2, então a gente deduz que esse diodo vai entrar em condução com este semiciclo positivo e este automaticamente vai entrar em corte. Por que esta dedução? Pelo seguinte, você sabe também que o diodo ele é um dispositivo unidirecional. Você estudou diodo lá na básica 2, módulo 8. E que o diodo conduz quando o anodo é mais positivo do que o catodo ou quando o catodo é mais negativo do que o anodo. Neste caso, olha o que está acontecendo exatamente aqui neste momento. O semiciclo positivo ele está aplicado no anodo de D1 e, como você sabe, o anodo é positivo. Em contrapartida, perceba que no catodo nós temos o capacitor C1 conectado diretamente a ele. Beleza? Outra coisa que dá para observar aqui é a presença do semiciclo negativo no anodo de D2. E você sabe que o semiciclo negativo, ele, pelo fato dele ser negativo, ele vai fazer com que esse diodo cresça a sua junção, impedindo que o semiciclo negativo circule entre os seus terminais. Portanto, enquanto D1 estiver em condução, com a presença do semiciclo positivo em seu anodo, D2 estará no corte pela presença do semiciclo negativo em seu anodo. Portanto, aqui no catodo de D2 não teremos revolução nenhuma. Note também que neste tipo de retificação, os catodos de D1 e D2 são unidos. Percebeu isso? Os catodos de D1 e D2 são unidos. Olha, o TAP, portanto, vai servir de referência terra, 0 volt, para a tensão disponível nos catodos de cada diodo, como a gente vai ver na sequência. Primeiro, bote na mente, o TAP da bobina secundária vai servir como terra, referência 0 volt. Para quem? Para a retificação de D1 e para a retificação de D2. Portanto, eu vou colocar aqui na saída do TAP 0 volt. Ok? Pronto. Agora vamos analisar a condução de D1 e D2 em função da polaridade dos semiciclos que se encontram aqui neste momento. Vamos lá? Com a presença do semiciclo positivo neste ponto da bobina superior e o semiciclo negativo neste ponto da bobina inferior, D1 entra em condução. Então perceba que no momento que D1 entra em condução, este campo magnético que envolve a parte superior da bobina secundária será consumido por D1. Então perceba que D1 já está conduzindo este campo magnético da bobina superior do enrolamento secundário. Então, note que
este campo magnético tende a carregar o capacitor C1. Uma coisa que você aprendeu lá no módulo 4 da básica 1 foi que um capacitor, quando vazio, se comporta como um curto. Você lembra disso? Pois é. Então isso faz com que a gente analise o diodo conduzido primeiramente para carregar o capacitor de filtro e não a carga. Porque neste momento, se você for analisar profundamente, a carga tem resistência e o capacitor está vazio. E capacitor vazio, você lembra, se comporta como um curto. Então, se você é um elétron, você tenderia a vencer a resistência da carga ou voltar para sua fonte livremente por um dispositivo que está te promovendo uma resistência zero. Claro que é o capacitor que vai fechar a primeira corrente do circuito. Concorda comigo? Então vamos analisar a carga do capacitor, porque ele está vazio e se comporta como um curto, dessa forma pelo TAP. Perceba agora a influência do terceiro fio para a ponte de diodos que tem 3 terminais. D1 está conduzindo. TAP é 0, referência terra para a condução do diodo D1. Portanto, veja que a carga do capacitor ela vai acontecer pelo TAP. Perceba, olha o capacitor se carregando via TAP. Veja, este campo magnético da bobina superior está sendo consumido por D1 carregando do capacitor C1. Tá vendo aqui, ó? Justamente porque o TAP, que funciona como 0 volt, como referência, tanto para a bobina superior secundária como a bobina inferior secundária, o TAP funciona como 0 volt, como referência à terra. Então, neste momento, imagine que esse capacitor entrou no processo de carga e quando esse capacitor ele se carrega, começa a alimentar a carga. Por quê? Porque o capacitor está em paralelo com ela. Então, a fonte de energia da carga será o capacitor a partir de agora. Concorda comigo? Perceba. Olha o capacitor agora em paralelo com a carga, permitindo a sua polarização. A diferença de potencial que existe nos terminais do capacitor, promovida pela condução do diodo D1, ela vai alimentar, polarizar a carga. Dissemos que nós teríamos uma relação de transformação de 220 para 24. Você lembra disso? Bom, se eu tenho aqui disponível na bobina secundária 24 volts alternados, significa dizer que, como o diodo D1 ele é unidirecional, dos 24 volts que estão chegando nesse enrolamento secundário, como o diodo só conduz um semiciclo, então só passa 12 pelo diodo, concorda? Porque o semiciclo positivo, ele me traz 12 volts. O semiciclo negativo vai me trazer os outros 12 volts. De pico a pico, eu terei 24. Como o diodo só conduz em um semiciclo, eu terei apenas 12 fluindo pelo diodo D1. Significa dizer que neste momento, o capacitor, ele se carrega com a energia que está vindo do diodo, uma energia de 12 volts. Perfeito? Então vamos lá. Então, primeiramente, D1 conduziu. Você sabe muito bem que se a gente estiver falando da rede elétrica, a rede elétrica possui 60 Hz de frequência e que o período dessa rede é de aproximadamente 16 milissegundos, não é isso? Dá 16,6 por aí. Mas vamos arredondar para 16 milissegundos para ficar mais fácil. Portanto, a duração do semiciclo positivo tem aproximadamente 8 milissegundos. Pronto. 8 milissegundos depois,
esse semiciclo chega ao final da sua revolução, vai a zero. Então haverá a inversão da polaridade nas extremidades dessa bobina agora, ou seja, o semiciclo negativo se apodera da parte superior da bobina e agora o semiciclo positivo se apodera da parte inferior. Vamos representar isso? Bora! Então, semiciclo negativo se apresenta na parte superior e o semiciclo positivo na parte inferior. Pronto. Agora nós teremos automaticamente o bloqueio de condução de D1. Concorda comigo? Por quê? Simples. O semiciclo negativo está apresentado em seu anodo. Bom, uma vez o semiciclo negativo estando presente no seu anodo e o anodo você sabe que tem polaridade positiva, o diodo cresce a junção e ela entra em VRRM. Ok? Bom, em contrapartida, perceba, o semiciclo positivo ele se posiciona no anodo de D2. Bom, então o anodo de D2 é positivo. O que é que vai acontecer? D2 entra em condução. Perceba agora a condução de D2. Quando D2 entra em condução, a tendência é ele substituir D1, que acabou de entrar em corte, e manter o capacitor no processo de carga, para que o capacitor continue mantendo a carga com tensão de alimentação. Então é isso que a gente vai ver agora. Perceba, este campo magnético produzido na parte superior da bobina secundária, ele será consumido pelo diodo D2, que dá passagem para ele. Essa passagem da corrente, ó, tá vendo? Vai chegar até o capacitor C1. Então veja que o capacitor vai iniciar novamente o seu processo de carga. Ele estava na descendente, alimentando a carga enquanto D1 está desligado, mas em D2 chega exatamente no momento que ele está despejando energia na carga para poder recarregá-lo novamente. Então, neste caso, o que é que nós temos? D2 carregando o capacitor C1 e por onde? Pelo TAP, que é referência à Terra, também para a bobina inferior, né? Extrema. Então, neste caso, perceba, ó, a corrente fluindo pelo TAP também, ó, do mesmo jeito que fluiu para D1, está fluindo para D2, ó, e fecha pelo anodo de D2, mantendo o capacitor de filtro carregado, ó, tá vendo aqui, ó, bobina inferior via diodo D1, mantendo C1 carregado. Perceba então que esse tempo ele vai ser o mesmo, que o tempo de condução de D2 vai ser o mesmo de D1, porque a rede aproximadamente tem 16 milissegundos de duração, então nós temos 8 milissegundos no semiciclo positivo para D1, 8 milissegundos no semiciclo negativo para D2. Na inversão, o semiciclo positivo que vem para D2 também vai ter os seus mesmos 8 milissegundos aproximadamente, permitindo que D2 entre em condução e mantenha 8 milissegundos de carga no capacitor C1, enquanto D1 está no corte. Quando o semiciclo positivo ele terminar de revolucionar no anodo de D1, tudo acontece novamente, há a inversão de polaridade dos semiciclos e novamente D1 entra em condução e D2 entra em processo de corte. D1 vai manter o capacitor se carregando, capacitor vai manter a carga polarizada. Então perceba, tá vendo? Esse tipo de ponte de diodos, que tem 3 terminais, ele é utilizado exatamente quando o transformador tem center tap. Entendeu agora? Qual a diferença entre esta ponte de diodos que tem 4 terminais para retificar a corrente alternada e esta ponte de diodos que tem 3 terminais para retificar a corrente alternada? A diferença é que esta ponte
ela, na sua maioria das vezes, ela é utilizada quando nós temos apenas dois fios. Por exemplo, se você quiser retificar a corrente da rede elétrica, perceba que a rede elétrica só tem dois fios. Essa monofásica de 220, é claro, só tem dois fios. Esses dois fios eu vou aplicar aqui, ó, nos terminais centrais da minha BR, da minha ponte retificadora. Tá vendo? Então, como eu tenho 4 diodos aqui dentro, eu vou entrar apenas com dois fios e os 4 diodos, eles retificarão essa corrente e a transformarão em uma corrente contínua pulsante. Então, tecnicamente falando, se você for analisar, perceba, significa dizer que num transformador que tem dois fios na saída, eu retifico com esse tipo de fonte, com esse tipo de ponte, não é verdade? Só que o negativo será exatamente um negativo vivo, quando você retifica com uma ponte de diodos que tem 4 terminais. Concorda? Por quê? Como eu tenho 4 diodos aqui dentro, nós teremos 2 diodos retificando só os semiciclos negativos, formando o meu menos B. Então esse menos B, ele é vivo. Como diz lá nas placas das fontes chaveadas, ele é hot, quente. Já neste caso, quando eu estou trabalhando, retificando corrente alternada com uma ponte de diodos que tem 3 terminais, o terra não é vivo, é um terra frio, ou como diz lá nas fontes chaveadas, cold. Por quê? Porque o terra já é formado pelo próprio TAP, e o TAP, segundo a primeira lei de Kirchhoff, ele tem 2 correntes que afluem para o mesmo nó, e como você sabe, naquele ponto, nós temos uma anulação de cargas funcionando como 0 volt, que é o que está acontecendo aqui no TAP. Tá vendo? Então, veja, a ponte de diodos Schottky, ela é muito utilizada nos secundários dos transformadores Schoper. Tá vendo? Os transformadores Schoper são aqueles transformadores que trabalham, primeiro, com tensão contínua, são transformadores para tensão contínua e que trabalham em alta frequência. Isso você aprendeu lá no módulo 6, módulo transformador, né, da básica 1. Então, veja, quando a gente tem um transformador Schoper trabalhando numa fonte chaveada, os fabricantes, eles geralmente optam por utilizar no secundário desse transformador pontes de diodo Schottky. Por quê? Schottky são diodos de alta frequência. E como nas fontes chaveadas as frequências secundárias geralmente estão na faixa de 60 a 66 kHz, ou seja, mais de 1000 vezes a frequência da rede, né? Então nós temos os diodos Schottky como sendo os diodos que suportam trabalhar com esse chaveamento rápido. Entendeu agora qual é a diferença entre uma ponte de diodos em formato de Wheatstone com 4 terminais e uma ponte de diodos Schottky com apenas 3 terminais? Essa é utilizada aonde o circuito só possui 2 fios para você transformar a variação, né, AC numa variação contínua pulsante. E esta ponte é utilizada quando o transformador tem 3 fios na saída secundária, ou seja, quando ele tem o center tap ou a tomada central. Então, neste caso aqui, o que nós temos é justamente a BR utilizada em transformadores, tanto faz. Esse transformador ele pode ser de baixa frequência, que é este caso aqui. Então temos pontes de diodos para baixa frequência, ou ele pode ser utilizado, ela pode ser utilizada, que no caso é a maioria que acontece no dia a dia, né?
você vai encontrar essa ponte de diodo Schottky em circuitos de alta frequência, retificando as variações no secundário dos transformadores Chopers. Muito bem, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou mostrar para você na prática como é que funciona a ponte de diodos Schottky em um circuito. Eu vou montar um circuitinho com um transformador, vou trazer para cá os extremos do transformador com TAP para a ponte de diodos Schottky, e você vai ver na tela do osciloscópio como essa ponte de diodos funciona trabalhando com um transformador que tem 3 fios na bobina secundária ou o fio TAP na bobina secundária. Portanto, não deixe de assistir a sequência do vídeo, que eu agora vou para a bancada montar esse circuito. Vem comigo!